E aí, gente, vamos continuar avançando. Eu sei que vocês já arrasaram lá em potenciação, sobre potência, tanto com base positiva, com base negativa, já sacaram tudo da nossa revisão. E agora eu quero conversar com vocês sobre área. Isso mesmo, minha gente. Vejam bem, quando eu falo de área, eu não estou me referindo a perímetro. Por quê? Qual é a diferença, Pro? O perímetro, gente, ele se refere ao contorno de uma figura. Então, por exemplo, se eu olho para essa malha quadriculada, o perímetro seria, se eu contasse a medida, ou com a régua, ou de um em um aqui, de toda essa borda. Então, quando eu falo de borda, eu falo de perímetro. Então, perímetro, ele é a soma dos lados, porque é a borda, tá? É o que está ao redor, tá certo? Já quando eu falo de área, eu me refiro a toda a superfície. Então, não é mais a borda, é toda a superfície mesmo que está pintada, tá certo? Então, nesse caso aqui, eu quero a área dessa figura. Então, eu não vou olhar a borda, tá certo? Eu vou olhar toda essa superfície pintada aqui. Aí eu vou contar quantos quadradinhos tem. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. E se eu observar essas sobrinhas aqui, ó, isso vai me dar mais 2 quadradinhos. Por isso a resposta é que a área dessa figura é formada por 24 unidades de quadradinho. Então, aqui no outro lado, a gente tem mais uma vez essa ideia. E o mais interessante, gente, é que aqui é um retângulo, por exemplo. A área, ela tem uma ligação forte com a multiplicação. Então, se eu contar quantos quadradinhos tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu marquei que aqui tem 10 na base e a altura tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui tem 7. Então, se eu multiplicar, gente, 7 vezes 10 ou 10 vezes 7, eu vou ter aqui que a área é de 70 quadradinhos. Ou seja, nesse caso, 70 metros quadrados. Verdade, Pro? Verdade. E se a gente contasse, vocês iam ver, ó, aqui tem 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aí aqui ia dar 30, porque tem mais 10 aqui. 40, porque tem mais 10 aqui. 50, 60, 70. Então, minha galera, isso aqui é área. É toda a superfície de uma figura. E quando a gente fala dessa ligação com a multiplicação, ela é muito importante porque cada figura tem uma forma de se calcular a área, porém tem algumas que têm uma relação muito importante. A primeira delas que eu vou conversar com vocês é o quadrado. Então veja, o quadrado, sempre que eu quiser saber a área de um quadrado, eu não vou precisar desenhar ele numa malha quadriculada, não. Eu vou simplesmente fazer a formulazinha da área, que é base vezes altura. Só que veja bem, a altura a gente chama de h. No quadrado, se eu disser que tem 5 centímetros, os lados são iguais. Então, eu posso dizer que no quadrado, a base e a altura elas são iguais, por isso lado vezes lado. Então, se eu fizer a área de um quadrado, aqui vai ser 5 vezes 5 igual a 25 centímetros quadrados. Então, veja, nesse caso, se fosse 5, 5 vezes 5. Se o lado fosse 4, 4 vezes 4, e assim por diante. E aí a gente chega na próxima figura, que é o triângulo. E aí eu quero mostrar para vocês algo muito interessante, gente. Olha, se eu passar uma diagonal no meio de um quadrado, vocês vão concordar comigo que formam 2 triângulos, não é? Se eu passar a mesma diagonal no retângulo, vocês vão concordar comigo que ficam 2 triângulos. Se eu fizer isso no paralelogramo, vocês vão concordar comigo que também formam 2 triângulos. Então, a gente chega na conclusão que o triângulo é a metade de um quadrado, ou de um retângulo, ou de um paralelogramo. Então, quando eu for calcular a área do triângulo, vai ser a mesma coisa, vai ser a metade da área do quadrado, do retângulo ou do paralelogramo. Então, se a área é base vezes altura, no caso do triângulo, eu vou pegar esse resultado e dividir por 2. Então, se eu tenho esse triângulo aqui e eu sei que a altura dele é 3 centímetros
e a base dele é 4 centímetros. Então, a gente vai fazer assim, ó, a base 4 vezes a altura 3 dividido por 2. Então, a altura vai ser 12 dividido por 2 igual a 6 centímetros quadrados. A mesma coisa com o retângulo, tá vendo? E aí, a gente vai ter o seguinte, o retângulo é base vezes altura. Se eu tenho aqui uma altura de 6 centímetros e uma base de 10 centímetros, a área vai ser 10 vezes 6, ou seja, 10 vezes 6, 60 centímetros quadrados. A mesma coisa no paralelogramo. Se eu tenho aqui que uma altura desse paralelogramo, ela é 5 centímetros e eu tenho que a base é 10 centímetros, vai ser a mesma coisa, gente, é a mesma fórmula, base vezes altura, só mudou a figura, mas a área é a mesma na forma de calcular, 10 vezes 5, então eu ia ter aqui que a área é de 50 centímetros. E para responder a pergunta do problema que diz qual desses ele deve escolher que tenha maior área, no caso desse fazendeiro seria melhor para ele plantar o feijão em um terreno retangular, que ele ia ter mais espaço para calcular nesse caso, tá? Mas agora é com vocês e eu vou deixar um desafio. Vocês vão ter que procurar aí na casa de vocês objetos que tenham pelo menos duas formas dessas. Pode ser um triângulo e um quadrado, ou um retângulo e um paralelogramo. Vocês vão procurar um objeto que tenha um desses formatos e vão medir a base, vão medir a altura e vão dizer para mim qual foi a área que vocês encontraram. Pode ser um cômodo da sua casa, pode ser um objeto e eu vou ficar aguardando. Mande a foto ou o vídeo da sua medição e dizendo, aqui é a área por isso e por isso. Então eu estou aguardando aqui. Procure um objeto na sua casa que tenha algum desses formatos aqui. Olhem como calcular a área, né? Base vezes altura. Se for um triângulo, lembre que é base vezes altura dividido por 2. Mas se for retângulo, paralelogramo, quadrado, pega o objeto e multiplique base pela altura e manda para mim ver, tá? Estou aqui ansiosa para me ver qual foi o objeto que você escolheu e qual foi a área que você encontrou. Vamos nessa!